Olá, amigos. Que Deus o abençoe em todas as partes do mundo, inclusive aqueles que necessitam da misericórdia de nosso Deus. Mas, amigo, o tema que queremos compartilhar com vocês é a nossa opinião. Ou seja, nossa opinião é em defesa do povo extorquido, ou seja, roubado. E além de serem roubados pelos pastores e líderes, são chamados de ladrões. Vejam, amigos, que todos os pastores e líderes, todos, sem exceção, chamam o povo de ladrões de Deus, que roubam Deus nos dízimos e ofertas. Agora, amigo, vou mostrar alguns deles no vídeo para vocês verem, mas são todos que acusam o povo de ladrões. Veja o que eles dizem. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus e não entrará no reino de Deus. Ou seja, não terá salvação. Tem gente que nem devolve dízimo com medo de faltar alguma coisa, coitado. Esse é da tristeza dele. Que ele nem vai ganhar dinheiro aqui na terra e corre um risco muito grande, 99% de chance de perder a salvação. Porque ele é ladrão, né, irmãos? A Bíblia diz que no céu não vai ladrão. Pessoas desonestas. Se você ganhou 1.000 e não vai tirar 100, irmãos, puxa vida, você está roubando a Deus. E aí você não vai prosperar. Nem vai prosperar e ainda vai perder a salvação. Porque você roubou a Deus. Mas a Bíblia também diz que os ladrões não têm parte com o reino de Deus. Então, se existe alguém aqui que não devolve dízimo ou tem medo de dar uma oferta, porque ele é ladrão, né, irmãos? A Bíblia diz que no céu não vai ladrão. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra a pastor. Não entra nessa furada, não vai? Tanto o dízimo quanto a oferta são mandamentos bíblicos. O dízimo é um mandamento bíblico e a oferta também. Então o irmão não pode só dizimar e deixar de ofertar. Agora, tanto um quanto o outro é voluntário. Mas ele tem o dever de dizimar e também contribuir com as ofertas voluntárias. Ele vai dizimar, ele não é obrigado. Ele sabe que é um mandamento bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Até porque o dízimo ele é antes da lei, né? Mas o irmão tem a opção de ser fiel ou não. A convenção e a igreja local que recebe ele também não é obrigada a ficar com ele no culto. Eu não sei nadar, mas eu aprendi uma coisa: se alguém estiver afogando, não pule, serão 2 mortos ao invés de 1. Se o outro rouba e você, por causa disso, também não devolve o que pertence a Deus, são 2 ladrões que Deus vai cobrar: o que não usou bem os dízimos e você que não devolveu. Então, amigos, vocês viram algum deles acusando o povo, mas é todos, ou seja, no mundo inteiro, é todos eles sem exceção. Mas, amigo, esses enganadores fazem isso para amedrontar as pessoas, para enganar, para obter mais e mais lucros. Empurram a culpa de seus atos diabólicos ao povo. Vocês vejam, amigos, que no livro de Malaquias, que eles citam de 1 a 3 versículos distorcido para enganar você. Mas, amigos, o livro de Malaquias tem só 4 capítulos e todos os 4 capítulos falam da reprovação dos sacerdotes. Ou seja, Deus reprova os sacerdotes. Malaquias capítulo 1, versículo 6 em diante. Confira, amigo. Agora
vocês vão ver os atos diabólicos que eles cometem e empurram para o povo, ou seja, culpam o povo. Vocês vejam que no livro de Malaquias, que eles mais citam, tem só 4 capítulos, e todos os 4 capítulos Deus está reprovando as suas atitudes, porque eles é quem roubam a Deus e não o povo. Vocês vejam, amigos, em Malaquias, capítulo 3, versículo 9, vejam o que Deus diz. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós. Quem é vós? Os sacerdotes. Porque são eles que pegam e tomam o dízimo do povo. Por isso Deus diz: roubam a mim, vós e a nação toda. Então eles roubam Deus e também a nação toda. Agora, amigo, vocês que estão assistindo este vídeo, preste bem atenção neste versículo. Versículo 10 de Malaquias, capítulo 3. Veja o que Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, amigo, vocês viram a astúcia dos falsos pastores e líderes dessas facções religiosas? Vocês vejam, amigo, só quem entrava na casa do tesouro eram os sacerdotes. Só eles tinham a permissão de Deus para entrar na casa do tesouro. E quem tomava o dízimo eram os sacerdotes. Mas, amigo, temos que desmascarar essas facções religiosas e seus atos, porque nosso Deus nos deu entendimento de suas palavras para isso. Agora vocês vejam, amigos, a única passagem que Jesus estava falando do dízimo no Novo Testamento, mas, meus amigos, se vocês conferir, vocês vão ver que Jesus estava reprovando os seus atos, ou seja, dos escribas e fariseus. Ou seja, Jesus estava advertindo em todo o capítulo. É só você conferir. Mateus capítulo 23, versículo 23. Veja, amigo, que Jesus está advertindo. Veja o que diz ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Veja, amigos, que Jesus estava advertindo os escribas e fariseus, porque eles davam o dízimo até dos temperos, ou seja, os temperos, hortelã, do endro e do cominho, e não cumpriam o resto da lei de Deus. Então, amigo, vocês vejam, em nosso tempo em que vivemos, neste mundo, todos
Mas todos os pregadores, ou seja, que se dizem pregadores, acusam o povo de roubar a Deus, sendo que na verdade são eles os ladrões de nosso Deus, pois quem prega as palavras ou distorce as palavras de Deus são eles. Mas amigos, temos que falar a verdade. Todos os que o seguem também se tornam ladrões, pois apoiam os seus atos diabólicos e não querem saber da verdade de nosso Deus. E você já sabe quem é a verdade. Veja em João, capítulo 14, versículo 6, veja o que Jesus disse. E disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amigo, se você conferir este vídeo em sua Bíblia, você vai ver que são contrariadores das palavras de Deus e de seu Filho Jesus. Mas, amigos, para provar para vocês como esses homens dessas falsas religiões vêm enganando o povo há séculos e séculos. Vejam, amigos, que eles mudam tempos e comemorações determinadas por Deus. Ou seja, que Deus ordenou. Veja, os falsos pregadores, no decorrer dos tempos, ou seja, depois da morte do Senhor Jesus, mudaram até o tempo que o Senhor Jesus morreu, e também da Páscoa, que foi um decreto de Deus. Ou seja, Deus decretou a Páscoa em janeiro, no primeiro mês do ano. Como está escrito nas Escrituras, em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 2. Veja o que diz, o que falou Deus a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano, ou seja, em janeiro. E aí, amigos, todo mundo sabe quando eles, ou seja, os falsos pastores e líderes, comemoram a Páscoa, e diversos atos eram comemorados na Páscoa, incluindo a morte de Cristo e a ceia do Senhor, que em nosso tempo é de mês em mês. E o dízimo também. Então, amigo, como pode estar certo esses homens, contrariando as palavras de nosso Deus e de seu Filho Jesus? Contrariam, são mentirosos, mudam até que o que foi decretado por Deus, por nosso Deus, mentem, desdobram a verdade, acrescentam palavras como a Trindade, tiram palavras da verdade de Deus, mentem sobre o dízimo, mentem sobre a ceia do Senhor, e por aí vai. Então, amigos, e para provar para vocês como a ceia do Senhor também era um decreto de nosso Deus, veja que estas solenidades eram uma festa dedicada ao Senhor, nosso Deus, todos os anos. Veja que foi determinado
por Deus. Veja, em Levítico capítulo 23, versículo 4 em diante, que seria no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aí, amigo, o que você me diz disso? Então, amigo, veja que tudo isso eles mudaram desde a morte de Jesus e continuam em nosso tempo, ou seja, no último tempo em que vivemos nesta terra. Lembrando sempre que estamos saindo em defesa ao povo que é acusado e chamado de ladrões por todos esses que se dizem pastores em todo o mundo, em todo o tempo que vivemos nesta terra. Então, ficamos por aqui em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai dar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, eu peguei a Bíblia, oh Deus, usa essa palavra, então joga-nos fora aí, gente. Acaba a Bíblia. Lá mesmo, cai a Bíblia assim. Jogando nos Estados Unidos a Bíblia? No chão, assim, na televisão também. Que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. E se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno.